O movimento construtivista russo surge em um ambiente inóspito, no período em que a União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial e, em decorrência da destruição e consequente escassez de recursos, o descontentamento do povo pelo fato de trabalharem muito e receberem pouco, além de estarem expostos a condições precárias de trabalho e passarem fome, fomenta investidas contra o governo. Gerado o descontentamento popular, em 1917 ocorre a deposição do czar russo Nicolau II, que foi sucedida por um governo provisório e, com ele, diversas crises que serviram de estopim para a Revolução Vermelha, liderada por Lenin e o Exército Vermelho. Essa união está crescendo no mundo inteiro. A revolução está se aproximando e se intensificando por toda parte. Tendo triunfado há poucos dias na Hungria, onde foi estabelecido o poder soviético, o governo operário, destino inevitável de todos os povos. Camaradas do Exército Vermelho, permaneçam firmes, fortes e unidos. Avancem corajosos sobre o inimigo, pois a vitória será nossa. O poder dos latifundiários e capitalistas derrotados na Rússia também o será no mundo inteiro. Nesse contexto, ocorre a criação do Partido Soviético, contrário à burguesia. A partir do ideário revolucionário instaurado, a população faz com que artistas criem produções concretas direcionadas ao povo. Nenhum movimento na linha histórica da arte moderna tinha colocado até então o papel social da arte tão fortemente ligada com a questão política como o construtivismo russo. A arte russa, então, passa a ter o caráter libertário, vindo do suprematismo de Malevich e do construtivismo de Tatlin, o que faz com que se busque a oposição ao capitalismo e o consumo consciente da arte, que, ao contrário do outro sistema, passaria a ser reproduzida em massa, com a abolição do caráter único da arte. A arte construtivista russa tem como objetivo o ponto de vista do mundo da não representação, utilizando o abstrato e acabando por romper com a arte do passado. Essa maneira de expressão se apoia na utilização de formas geométricas, das cores vermelha, que se referiria aos socialistas, e preta, que seria ligado aos capitalistas, e o pensar como construção e não representação. O ideal libertário do movimento, que aparece muito nos pôsteres da época e a quebra com a questão da arte única, fica mais explícita com a criação das janelas rosta, boletins informativos que eram impressos em litogravura e postos em frentes de batalha, trens e vitrines, para que chegassem o mais longe possível dentro do território soviético. Pensar como construção e não representação. Esse foi o ideal que aproximou a pintura e a escultura construtivista à arquitetura, por conta dos materiais, procedimentos e objetivos. Eulicitsky utilizava o que era sugerido pela imagem e dito pelas palavras na criação de pôsteres e mais tarde na criação da fotomontagem, da qual é o precursor. Rodchenko foi um dos líderes do movimento, acreditando que a arte deveria ter uma função social e papel prático na vida das pessoas. Foi um artista que, enquanto fotógrafo, trouxe a exploração de ângulos como a grande característica de seus cliques, sendo essa também uma das grandes novidades do período quanto à fotografia. O construtivismo, através do sistema de ensino da arte por meio das suas escolas, as Wickhütemas, serve de influência para a Bauhaus e The Stil, além de ter elos com os demais movimentos construtivos da arte, como o expressionismo de Kandinsky, de Blechowicz, The Stil de Mondrian e suprematismo de Malevich. Vladimir Tatlin tem suas esculturas com base no construtivismo, sendo o primeiro a trazer essa nova arte abstrata ao movimento. A Rússia tinha, no início do século XX, uma das modas mais atrasadas do planeta,
com só 3% dos produtos têxteis vindos da fábrica, sendo utilizada muito a produção em ateliês caseiros. Nessa época, surgem duas propostas para a produção em massa do vestuário no período construtivista russo. O Prosodesda de Stepanova, onde seriam criadas roupas com base em suas funções, sem detalhes e adornos, com formas geométricas rígidas utilizadas somente para diferenciação na área esportiva, e o vestido Melindrosa, por Lyubov Popova, vestido em algodão com estampas feitas por Lyubov e Stepanova, que já eram produzidas em massa, com modelagens que se assemelhavam às da moda europeia da época, com elementos tridimensionais e materiais bem mais simples que os da confecção provinda da Europa nos anos 1920. A produção em massa que seria um dos fundamentos da sociedade moderna socialista. Tendo como chave nomes de peso como Dziga Vertov, Sergei Eisenstein e Lev Kuleshov, que, além de excelentes diretores, foram teóricos da ciência cinematográfica, o movimento soviético trouxe um patamar de importância quase divina à montagem do cinema. Os cortes rápidos, a movimentação da câmera e a subjeção da lente trouxeram à experiência cinematográfica aquilo que o cinema estava de fato precisando estudar: os vazios entre um corte e outro. Antes do construtivismo soviético, o cinema evoluía, mas a insistência no estudo dos planos o aproximavam ao teatro e o distanciavam de uma arte legítima, diferente, com novas linguagens. O corte, o vazio, o movimento proporcionaram um novo patamar para a arte, e com isso o construtivismo soviético é um dos mais importantes marcos do cinema mundial e um dos mais influentes.